Timóteo 3, 14 a 17. Vamos ler juntos esse texto? Tu, porém, permanece naquilo que aprendestes e de que fostes inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Senhor Deus, nós agradecemos a Ti por esta hora, agradecemos a Ti pela Tua palavra, Deus. Que sempre possamos compreender o propósito pelo qual, ó Deus, a Tua palavra existe e que sempre, ó Deus, sejamos buscando sabedoria do Senhor, ó Deus. Abençoa-nos nesta manhã, em tudo que fizermos, ó Deus. Oramos assim pedindo em nome de Jesus. Amém. Eu creio que algumas vezes nós já ouvimos dizer que a Bíblia é um livro completo que fala de todos os assuntos. Isso pode não ser errado de certa forma, pois a Bíblia, ela sempre vai nos dar conselhos a respeito de decisões que precisamos tomar, independente de um assunto que esteja ou não na Bíblia. Mas de certa forma isso não é verdade, porque a Bíblia, ela não fala de todos os assuntos. Tem um escritor chamado Paul David Tripp que diz o seguinte: a Bíblia constitui uma enciclopédia pobre. Caso essa tivesse sido a intenção de Deus, as Escrituras teriam sido organizadas de maneira diferente e incluiriam muitos volumes. Do jeito que há muitos assuntos que a Bíblia não trata de forma tópica. A Bíblia é uma narrativa, a história da redenção, e seu personagem principal é Jesus. Então o que ele afirma aqui? É uma grande verdade. O que é uma enciclopédia? Uma enciclopédia é um livro separado por temas, e a ideia da enciclopédia é falar sobre todas as coisas. E ele diz que a Bíblia, se fosse assim, Deus teria escrito de forma diferente. Não é esse o objetivo da Bíblia. A Bíblia, ela tem uma história. O centro da história da Bíblia é Jesus. E conta essa história de salvação e de redenção. A Bíblia conta como Jesus veio a este mundo, como Ele morreu para nos salvar e nos tirar do pecado para a salvação. O texto que nós lemos de 2 Timóteo, capítulo 3, nós vemos aqui que a palavra pode tornar-te sábio para a salvação. É o versículo 15. Ele diz que você deveria permanecer, que Timóteo deveria permanecer naquilo que ele aprendeu, que era a palavra de Deus. E ele diz: as sagradas letras podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Jesus Cristo. Aqui fica bem claro qual é a finalidade da Bíblia: tornar você sábio em relação a diversos assuntos, ou sábio para a salvação em Cristo Jesus. A finalidade da Bíblia, então, não é esclarecer as nossas dúvidas, não é responder às nossas perguntas, mas é contar, como diz aqui o título, a velha história. É contar a história da salvação e os propósitos de Deus para a nossa vida. A utilidade da Bíblia é ensinar a vontade de Deus para nós. Aqui no versículo tem que essa palavra, ela é útil para ensino, repreensão, correção, educação na justiça. Ou seja, a utilidade da Bíblia é ensinar a vontade de Deus, repreender o nosso erro, nos corrigir, mostrando como devemos agir.
Por que nós estamos falando tudo isso? Porque às vezes, irmãos, a gente talvez tente pegar a Bíblia como se ela fosse um livro de autoajuda. Eu preciso de alguma coisa, vou abrir lá num salmo, né? E é uma enciclopédia aleatória ainda, que você vai abrir e quer que ela responda o que você quer naquele momento, na página que cair. Ou às vezes a gente olha a Bíblia como um livro que tem que responder algumas questões, e ela não está interessada com isso. Na verdade, quando nós lemos a Bíblia, nós precisamos nos curvar ao que ela está nos contando e nos ensinando, e não ela oferecer para nós uma resposta àquilo que nós queremos buscar. Nós precisamos entender mais, né? Quando nós estamos diante desse livro, grande livro sagrado que é a Palavra de Deus, nós estamos diante da voz de Deus falando conosco. Eu achei interessante uma frase de Descartes que diz que a leitura é uma conversação com grandes homens do século passado. Uma conversação seleta em que eles nos revelam, se não o melhor de seus pensamentos. Você já parou para pensar isso? Que a leitura, de forma geral, é uma conversa com o autor, como nós falamos há algumas semanas. E um autor, alguém que escreve, o que ele tenta colocar no livro? O melhor de seu pensamento. Você já parou para pensar o privilégio que a gente tem quando você lê o livro de determinado autor? É como se você estivesse numa reunião com ele ali, e ele concentradamente expondo para você o que ele mais sabe sobre aquele determinado assunto. E você vai então ouvir a respeito daquilo. Agora, se você levar isso para a Bíblia, quando nós sentamos diante da Bíblia, nós estamos diante de um grande autor que é o nosso Deus, e o que ele colocou ali na palavra é o melhor que ele tem para falar conosco, para nos ensinar. Nós estamos perdendo muito, irmãos, esse hábito simples de pegar a Bíblia, de entender a Bíblia e de explicar a Bíblia. No lugar disso, queremos fazer a Bíblia atual, fazer com que a Bíblia fale o que nós queremos que ela fale, despertar para assuntos que nós estamos querendo ouvir, no lugar de ouvir o que ela tem a nos dizer. Existe um programa de noite na televisão, não vou lembrar direito o nome do programa, o nome do canal, mas vocês vão saber mais ou menos o que eu estou falando. É um programa de entrevista evangélico, num desses canais pagos. E essa semana, um dos dias, eu não assisto todo dia, não, de vez em quando estou de noite eu dou uma passada por lá e ouço. Essa semana eu ri sozinho lá, né? Tenho vontade de falar com alguém, contando para vocês agora, né? Sabe o que eles estavam discutindo? Literalmente o sexo dos anjos. Eu falei, gente do céu, se anjo é homem, se anjo é mulher, se anjo não sei o quê. Eu falei, aí é um assunto muito interessante, muito importante eu saber. Vocês ficaram curiosos? Procurem na internet, que eu nunca vou pregar o sexo dos anjos aqui, né? Tem muita coisa mais importante para a gente falar. Vocês estão entendendo a ideia? A Bíblia é um livro perfeito. Ela tem uma história a nos contar. A Bíblia não é um livro de magia, né? Que eu pego nela e já fico crente. Não é um livro de magia que eu recito alguns textos e aí eu já fico forte espiritualmente falando. Mas a Bíblia é um livro escrito por Deus, que conta uma história muito especial. A partir daí, então, irmãos, nós podemos compreender o propósito da Bíblia. E aí nós vamos estar mais dedicados, envolvidos a viver de acordo com o ensino da palavra de Deus. Preocupados não com os nossos problemas e assuntos, mas preocupados em compreender o que essa palavra quer nos ensinar, quer nos dizer. A Bíblia deve ser lida na intenção de aprender e ouvir sobre a vontade de Deus para a nossa vida. Eu estou chegando à conclusão de até dizer que a Bíblia é um manual, está errado, né? Porque manual é um negócio que a gente não usa.
E no último recurso, quando você não consegue resolver um problema, aí você vai dar uma olhadinha no manual. E geralmente o manual também não vai conseguir te ajudar. Então, longe de ser um manual, a Bíblia é o livro da vida. Ela deve ser lida, ouvida. E à medida que nós vamos lendo, ela mesmo vai nos dirigindo. E se nós estivermos no centro desta palavra, do que a Bíblia nos ensina, a gente nem vai precisar procurar soluções para problemas que a gente mesmo inventou por estar vivendo distante da Bíblia. Se você viver na Bíblia, você não vai precisar procurar soluções para problemas que você nem vai ter, a partir do momento que você está vivendo de acordo com a palavra de Deus. Que possamos pensar assim, irmãos, que possamos ler a Bíblia para aprender a servir melhor a Deus, não para satisfazer o interesse, sei lá, teológico ou o interesse pessoal, mas para aprender a servir melhor a Deus. Vamos orar? Obrigado, Senhor. O Senhor é aquele que nos ajuda todo tempo. E a Tua palavra é prova disso, ó Deus, pois esta revelação do Senhor para nós vem nos dar a salvação, ó Deus. Nos torna sábios para a vida eterna. Ó Deus querido, que a cada instante tenhamos amor pela Tua palavra, ó Deus. Que nós não estejamos apenas preocupados e interessados em assuntos que aparentemente são mais atrativos, assuntos que despertam a curiosidade, mas que possamos estar interessados em ouvir a voz do Senhor, em sentar contigo e identificar o que o Senhor tem para falar conosco, através desse grande livro que o Senhor Deus colocou na nossa vida. Pai querido, nos abençoe nesta manhã, no momento da Santa Ceia, no momento do estudo da lição e em todo o tempo, que possamos buscar e compreender a Tua vontade. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém.